Olá! Hoje tratarei sobre os efeitos da sentença na dissolução da sociedade conjugal. Encetada e atenta a compreender estes efeitos da sentença quando ocorrer a dissolução da sociedade conjugal, eu resolvi entender a literalidade da lei específica. A legislação que trata disto é a Lei 6.515 de 1977, precisamente no artigo 8º e no artigo 32. No artigo 8º, os efeitos da sentença na separação e no artigo 32, os efeitos da sentença decretado o divórcio. Pois bem, de início é necessário compreendermos que o sistema de dissolução da sociedade conjugal, ele foi binário, unitário, atualmente ele é binário. Esmiuçando essa explicação, a Lei 6.515 de 1977, no artigo 2º, inciso 3º e inciso 4º, no inciso 3º, tratava da separação e no inciso 4º, do divórcio e no parágrafo único, da extinção do vínculo conjugal. Aí veio o Código de 2002, Código Civil de 2002, no artigo 1571, inciso 3º e inciso 4º, também tratava da separação e do divórcio. E no parágrafo 1º, falava da extinção do vínculo conjugal, criando a possibilidade de convolar novo matrimônio. Pois bem, essa sociedade conjugal, ela se dissolve, mas permanece o vínculo, havendo a necessidade do divórcio, conforme o parágrafo 1º do já citado Código Civil de 2002. Posteriormente, veio a Emenda Constitucional 66 de 2010, onde os doutrinadores, seguido pelos julgadores, entenderam por bem de interpretar a ocorrência da extinção da separação judicial. Assim, vigia somente o divórcio. Então, inicialmente tivemos o sistema binário, separação e divórcio. Depois veio o sistema unitário, somente com a aceitação do divórcio. E com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, ressurgiu o sistema binário, precisamente no artigo 693, que fala sobre divórcio e separação. Diante disso, hoje nós temos o sistema binário, separação e divórcio, cada qual com seu efeito. Em razão disso, destaquei a importância dos efeitos da sentença na separação e no divórcio, onde é tratado Lei 6.515 de 1977. O artigo 8º fala o seguinte, que a separação será... A sentença que julgar a separação judicial produz seus efeitos à data de seu trânsito em julgado. E uma segunda possibilidade, ou da decisão que tiver concedido a separação cautelar. Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, que julgar a separação, e a concessão da cautelar. Tratava-se de cautelar porque nós estávamos na égide do Código de 1973. Hoje, artigo 300 do novo CPC, tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar. E no artigo 32, trata-se dos efeitos da sentença no divórcio. A sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos depois de registrada no registro público competente. Então, a análise hoje e a exposição será feita aqui em respeito aos efeitos patrimoniais dessa sentença para aqueles cônjuges que estão ou em processo de divórcio ou em processo de separação. O primeiro exemplo, nós vamos tratar da separação. Declarada a separação judicial, sem ter havido a concessão da tutela de urgência, os efeitos da sentença são ex nunc, desde agora, óbvio que respeitado o trânsito em julgado desta sentença. Se houver sido concedida a tutela de urgência, o efeito retroagirá, e uma expressão latina, ex tunc, retroagindo à data da concessão da tutela de urgência. E o que isso quer dizer na prática? O regime de bens e qualquer direito sucessório estará assegurado até a ocorrência do trânsito em julgado da sentença que declarar a separação judicial ou retroagirá no caso da tutela de urgência. Exemplificando, o casal está num processo de separação, onde não houve a concessão de tutela. Em razão disso, declarada a separação judicial, ela não vai retroagir, o efeito é ex nunc. Então, na ocorrência de alguma compra de patrimônio durante o processo de separação, que eu digo processo judicial, ou alguma morte onde cria direito sucessório, esses dois direitos estão garantidos até a declaração, até o trânsito em julgado da sentença. Agora, caso tenha havido a concessão da tutela, o efeito da sentença retroage à concessão, ou seja, não fica nenhum dos cônjuges expostos à aquisição
sucessão patrimonial ou a um direito sucessório que poderia ser acrescido ou criado em razão da morte de algumas pessoas ali que criariam a legitimação para herança. Já no divórcio, a letra da lei descreve apenas uma possibilidade, que seria, e bem clara, seria que não é do trânsito em julgado do decreto do divórcio, é do registro da sentença, óbvio que após transitado em julgado, no registro civil, não fala até civil, no registro competente. O que poderíamos ampliar para quê? E na prática, o que estaria? Aquele casal que está divorciando, sem tutela concessiva cautelar, ele estará exposto a qualquer compra feita ou a qualquer direito sucessório criado naquele tempo existente do processo de divórcio para uma partilha de bens. Então, o que é a preocupação dos estudiosos e militantes na área de família? Devem ter. É que, na verdade, tanto a sentença declaratória da separação quanto o decreto do divórcio, como existe uma diferença nos efeitos, na sentença de separação, o trânsito em julgado já extingue qualquer possibilidade que aquele bem que possa ter sido adquirido ou por uma herança possa ter sido beneficiado qualquer um do casal, a sentença transitada em julgado já garante a não exposição. Agora, com relação ao divórcio, o divórcio somente após o registro, que é uma impropriedade técnica, porque na realidade o divórcio ele é averbado no registro de casamento, então só após a averbação do divórcio no registro civil é que extinguirá qualquer direito com relação àquele bem que possa vir a ser comprado durante a ação do divórcio ou que por direito sucessório criaria o direito da legitimação, ou seja, legitimação legal. Então veja bem, o que na verdade a gente tem que se ater é trânsito em julgado da separação judicial, ter efeito ex nunc, concedida a tutela ex tunc, e do divórcio, apressar para registrar a sentença transitada em julgado do decreto do divórcio, porque só assim seriam considerados os efeitos, não se tornando nenhum dos cônjuges, quer seja na separação ou no divórcio, expostos a patrimônios a serem partilhados. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.